Queria chamar o apóstolo Francisco aqui, que ele recebe muita alegria. Direto de Manaus, passando férias aqui no Rio. Está aqui junto conosco, esteve lá tomando café com a gente, contando vários testemunhos de fé, de milagres do que o Senhor tem feito lá em Manaus. E com certeza teu coração vai ser cheio de fé nessa noite, irmão. Porque esse homem aqui é um homem de fé. Né? Então levanta tuas mãos para cá, vamos orar por ele. A apóstola ali já foi ministrar em Cabo Frio. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, crendo de que o Senhor está aqui, que o Senhor já está agindo, de que o Senhor já está falando, de que o Senhor já está operando, Senhor, sobrenatural, como nós cantamos aqui. Tu és o Deus do sobrenatural. E assim nós oramos também por toda a nossa liderança apostólica, Senhor, em nome de Jesus, cobrindo cada líder, cada pastor, cada apóstolo, cada família, declarando a graça e o favor de Deus sobre a vida de Israel, lá em Portugal, a tua boa mão, a tua bênção, a tua proteção sobre ele, aonde ele colocar os pés dele, como diz a tua palavra, Josué, assim será, em nome de Jesus, que essa noite, como diz a tua palavra, Isaías 6, toda a terra está cheia da sua glória. Se toda a terra está cheia da sua glória, Jardim Esperança também está cheia da sua glória. A sua presença é notória nesse lugar. Nós declaramos a liberdade do Espírito Santo para fluir e operar entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Jardim Esperança, até esperança, nunca perca a esperança, né? Glória a Deus. Que bom estar aqui. Estamos de férias, eu e Lígia, mas temos uma agenda muito que o apóstolo fez para nós, aí nos convocou, mas estamos aqui para servir a Deus. Amém? Fui só 2 vezes lá na praia, uma no Forte, e quase que eu não entro, porque não deu para entrar lá, é muito forte. E eu no Peroque, eu pensei que estava tomando banho de água gelada da geladeira, né? Falei, meu Deus, que isso, muito gelada. Mas amém. Eu acho que é a primeira vez que eu ministro aqui, né? Será que é a primeira e a última vez, Jesus? Então, sou versão, não quero mais que você ministre aqui, não. Mas que bom, eu sou de Manaus. Já ouviram falar da igreja de Manaus? Quantos ouviram de amém? Só que eu era do Rio de Janeiro, da Vila da Penha, apóstolo de Caetano, desafiou para ir para lá. E eu fui pela fé, pela graça e misericórdia do Senhor. Deus nos proporcionou crescimento em Manaus. Estava falando algumas coisas, eu nem tenho como contar tantas coisas aqui que não dá tempo. Eu vou ministrar a palavra, mas tem muita coisa sobrenatural. Tem até uma ressurreição de mortos. Você acredita na ressurreição de mortos? Esse amém está fraco, né? Quando se fala ressurreição de morto, nós oramos por uma pessoa em Manaus, ela ressuscitou. Você não crê no sobrenatural? Crê mesmo? Pois creia nisso, aconteceu. Mas eu conto de outro momento. E é verdade. Eu vi o sobrenatural, vi o morto ressuscitar. Missão lá nos ribeirinhos, vi milagres. Ainda quero ver mais. Quantos querem ver mais milagres? Qual é o segredo para você ver milagre? Fé. E para você ter fé, você tem que se aproximar de Deus. Falei, o título da mensagem é Raízes Profundas. Cura para o mundo. Eu não vou entrar no número de testemunho, vou ler aqui
falar da palavra, quem sabe em outra oportunidade. Seja um crente raiz. Amém ou não? Nós vivemos um tempo em que muitos cristãos estão vivendo às margens do reino de Deus. Nós precisamos sair das margens. Já pensou, você vai à praia aqui e só ficar às margens? Foi assim que eu fiquei um pouquinho, assim, só às margens, água muito gelada, né? Mas o que é viver às margens do reino de Deus? São pessoas que não pulam, não mergulham, não se aprofundam. Nós vivemos um tempo que nós, cristãos, nós devemos ter muito cuidado para não ficar somente às margens. Nós não podemos ter medo de mergulhar. Eu não vou abrir nessa passagem de Ezequiel 47, mas ali fala de alguém que vive com águas pelos arteiros. E a Bíblia diz que ele, quando o Senhor falou para o profeta, ele mediu 500 metros, depois águas pelos joelhos, águas pelos lombos. E o projeto de Deus é que nós venhamos mergulhar no seu profundo. Amém? Mergulhar profundo, muito mais. Amém? Precisamos mergulhar, porque Deus tem coisas grandes para revelar para nós. Amém ou não? Por isso, precisamos, como cristãos, sair das margens. Muitos cristãos estão vivendo as margens do reino de Deus. Muitos, infelizmente, sem nenhuma noção do tempo em que vivemos. E por isso, vivem totalmente sem compromisso com a casa de Deus. Por dar ouvidos às vozes desse mundo. O perigo é que acabam se tornando pessoas vulneráveis espiritualmente, e assim, quando surgem as tempestades, e por não ter raízes profundas, facilmente são atingidas. Como cristãos, devemos ter raiz profunda. Quando eu falo raiz profunda, fala assim, na igreja local, na casa de Deus. Cristãos compromissados com o reino de Deus, compromissados com a palavra de Deus, raízes profundas. Por quê? Porque nesse mundo que nós vivemos um mundo cheio de tempestades, em todos os lugares, não é só lá no mundo, lá fora, e às vezes até na igreja, dentro da igreja, em geral. Você olha aí para a internet, os pastores de internet, eu não quero criticar os pastores de internet, estou dizendo na sua maioria, mas há um grupo de pessoas que procuram confundir os cristãos em relação à sua fé, principalmente quando se fala em dinheiro, em oferta, dizimar. Você está dando dinheiro para o pastor? Eu já fui do mundão, já critiquei muito na época do passado. Você está dando dinheiro para o pastor? Você está dando dinheiro para a igreja? Você está fazendo isso? Não precisa ser dizimista fiel, não precisa ser ofertante. E as pessoas que vivem às margens do reino de Deus, elas correm o perigo de
de serem atingidas, elas serem contaminadas por não ter raízes profundas. Quando eu falo raízes profundas, principalmente no conhecimento da palavra. Você sabia que nós estamos expostos mais ao mundo do que o reino de Deus? Eu estava falando isso em Manaus. Nós cristãos estamos expostos mais ao mundo do que o reino de Deus. Por quê? Preste bem atenção. Hoje, domingo, nós temos um culto aqui, né? Esse culto vai até 8 horas. E aí, amanhã, segunda, você vai trabalhar. Você está o dia todinho trabalhando, escutando tantas ideias, palavras do chefe, palavras diferentes, coisas, pessoas incrédulas, escarnecedoras, pessoas que vão trazer todo tipo de palavras para você, violências e mais violências. Você olha para os noticiários da vida, olha para o sistema do mundo, olha para o que está acontecendo no Brasil, e isso atinge muito a fé do cristão. E aí, na segunda-feira você vem, e aí você puxa à noite, você vai, não estou dizendo que todo mundo chega em casa, muitos ficam tempo na frente de uma TV, na Netflix e tal, não tira o seu tempo com Deus, não ora, não lê a palavra, isso na segunda noite. Terça-feira, o dia todo de novo, então lá, escutando a mesma coisa. Se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não tiver um tempo com Deus, de leitura da palavra. Terça-feira tem reunião aqui à noite, aí você vem, que horas? 1 hora de reunião, né? 1h30. Aí você fica 1 hora, 1h30 na terça, e aí depois as células, né? Quarta-feira as células, você fica 1 hora na célula e tudo. Quinta-feira você está lá de novo, sexta-feira, se não tiver. Olha só, nós ficamos no mínimo 4h30 na presença de Deus, exposto no reino de Deus, e o resto mais com as coisas do mundo, mais com contato com as pessoas do mundo, mais com contato de incrédulos, de pessoas. É lógico, a gente tem que estar assim, mas eu quero dizer uma coisa para você e mostrar para você. Eu estava ministrando essa palavra em Manaus e mostrando isso para as pessoas, que Deus estava me falando sobre isso. Por isso que a gente deve ter cuidado para que a nossa fé ela seja alicerçada na palavra, relacionamento com Deus. Amém ou não amém? Eu digo, quantos capítulos da Bíblia você leu? Nós estamos em fevereiro, não é para você levantar a mão numa só, isso é em geral que eu falo. Quantos capítulos da Bíblia você leu até agora, fevereiro? Quantos livros você leu da Bíblia? Quanto tempo você tirou com Deus? Quanto tempo você tirou com Deus? Qual o teu relacionamento com Deus? Qual é a tua profundidade com Deus? Somente águas pelos artérios, pelos joelhos, pelos lombos? Você está entendendo? Por isso que muitas vezes, quando vem as tempestades, eu me lembro que eu vi no noticiário uma tempestade que veio em São Paulo, 200 árvores foram arrancadas pela raiz. E eu fiquei pensando, por que aquelas 200 árvores foram arrancadas pela raiz? O que aconteceu? E foram fazer uma fotografia das árvores que foram arrancadas. E olharam nela, e algumas e muitas dessas árvores, elas estavam, suas raízes não eram profundas, outras estavam contaminadas pelos cupins, pelos bichos, pelos insetos. Muitas delas estavam já alcadas. Elas eram bonitas e eram todas elas com folhas verdes, mas bastou uma tempestade maior para aquelas árvores todas irem para o chão. Você está preparado para a tempestade?
Você está preparado para a grande tribulação? Será que vai sobrar alguém se vier a grande tribulação? Se muitos não aguentam nem a tribulaçãozinha que, ai meu Deus, e agora, coitado de mim, Senhor, estou para desistir, estou para pular do barco, você está entendendo? Por isso, nós precisamos aprofundar nossas raízes, amém? Aprofundar o nosso relacionamento com Deus, aprofundar o nosso relacionamento com Deus, porque suas raízes vão ficar profundas. Você entende que quando vier a tempestade, as lutas, as dificuldades, você não vai cair, você não vai, o inimigo não vai alcançar sobre você êxito. Sabe por quê? Porque a tua fé tem que ser inabalável. Amém? Glória a Deus. Mas para isso nós precisamos pagar um preço. Sabe? Eu pergunto, qual é a sua vontade? Você, quando lê a Bíblia, eu digo que a Bíblia é o melhor remédio para dormir. Chegou o irmão lá e falou, pastor, eu não durmo, não sei. Você não dorme? Leia, antes de deitar, você vai ler 5 capítulos da Bíblia. No terceiro você está dormindo. Não é verdade? Você já começou a ler a Bíblia? Aí você começa a ler, primeira coisa, você lê um capítulo, muita letra, né? Aí você diz assim, é melhor dormir. Né? Quem consegue ler a Bíblia em 1 hora? Você está entendendo como é que é? Se é um amigo que está com problema de insônia, pode falar, irmão, leia 5 capítulos todo dia. Acabou, vai dar, porque é espiritual, irmão. Você está entendendo? Porque é o seguinte, você começa a ler a Bíblia, e aí você diz assim, eu vou ler a Bíblia, mas lá dentro de você, tua alma, ela começa a dizer, amanhã você vai trabalhar, você vai ficar até tarde, tu vai ficar cansado. A alma, ela só vai falar isso quando você está fazendo algo espiritual, ou orando. Já tu orou bastante. Preste atenção na coisa. O muito que você ora ainda não é o suficiente. Você está entendendo? Eu desde que eu me converti para a glória de Jesus, eu sempre procurei orar. Ninguém me empurrava para orar, nem para ler a Bíblia. Meus pais até brigavam comigo, me chamando de fanático. Meu filho, desliga a luz, olha o valor da conta de luz, tudo. Minha mãe falava, meu filho, você é fanático? Não pode ser assim não, meu filho. E eu sempre procurei. Eu cresci aqui na Vila da Penha, comunidade. Cresci, ainda estou crescendo. Eu não estou grande ainda, estou crescendo. Nós precisamos crescer todos os dias, a nossa vida tem que crescer. Por causa das nossas atitudes. Poxa, tem muita coisa. Nossas atitudes. E eu cheguei em Manaus, 30, 40 pessoas, a igreja não crescia, não tinha. E eu fui lá confiando numa pessoa. Jesus. E ele mudou a história da igreja de Manaus pela graça e misericórdia dele. Mas eu determinei no meu coração,
Há mais de 5 anos que eu não sei o que é dormir 10 horas, 11 horas, meia-noite, de madrugada, de segunda a segunda, de domingo a domingo, de feriado a feriado, dia de 31 a 1º de janeiro. Quando chega dia 31 na virada do ano, faço a virada do ano com todo mundo. Quando chego em casa, eu vou tirar o meu compromisso que eu tenho com ele. Não tem feriado. Se eu estou no aeroporto, deu meia-noite, chegou o meu tempo de orar, e eu não quero nem saber quem está do meu lado, quem está ali atrás, quem está. Eu fico orando e gravando. Gravo 30 minutos todo dia e mando para nós temos uma torre de oração, 3 torres de oração, mais de 1000 pessoas orando, e dando resultado. Oração, ela tem poder. Você não ore por obrigação. Quem é apaixonado, você quer estar junto com essa pessoa, ela é verdade. Amém? Você não se apaixonou por tua esposa, seu marido, você quer estar junto com ele, conversando. Nós não somos a noiva, não temos uma aliança, temos que estar conversando com o nosso noivo. Amém ou não? É verdade? Então, eu desafiei isso, eu desafiei a igreja para orar. Usamos uma grande torre de oração. Você quer mais de Deus? Tire as águas dos joelhos, das artérias, dos ombros. Quando eu falo que tem uma ressurreição, eu já falo isso em poucos lugares que eu falo isso, em alguns lugares que eu vou ministrar na igreja. Gente, eu já orei que uma pessoa ressuscitou pela glória de Jesus e todo mundo fica assim meio incrédulo. Mas a verdade, a incredulidade não é só por causa, não é? Os discípulos de Jesus ficaram incrédulos quando ele ressuscitou. Sabia disso? As mulheres, quando chegaram lá, não viram o túmulo vazio, o anjo falou: vai lá, corre. Que? É verdade? Não, não acredito, vou lá ver e tudo. Ninguém imaginou que ele falou na palavra que ele ia ressuscitar. E a palavra continua aqui. Vamos acreditar na palavra, vamos crer na palavra. Não. A palavra dele, se ele falou, vai acontecer. Amém? Sabe, querido, muitas coisas, raízes profundas, Andrinho, talvez daria assim um bom tempo, mas olha só o que o Salmo 1 diz, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é que eu estava falando, que a gente vive depois de segunda-feira, ou escutando muitas coisas por aí. Escarnecedores, conselho dos ímpios, conselho de alguém vai te dar um conselho. Pede conselho ao seu líder, ao seu pastor, seu discipulador, sua pastora, melhor conselheira, melhor conselheiro. Não vê um ímpio dando um problema. Se você teve um problema com sua esposa, seu marido, irmão, arruma outra. Está cheio de mulher aí no mundo. Olha o conselhozinho. Ele diz: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje nós estamos meditando em quê? No celular, de dia e de noite. Olha, irmão, esse negócio do celular tem sido cruel. Dentro da igreja, às vezes as pessoas estão vendo mensagem, estão passando mensagem, passando WhatsApp, não sei para quem, tudo bem, estou aqui na igreja, não sei o que e tal. A mensagem, eu falo isso em Manaus, a mensagem que você tem que ouvir em casa de Deus é a mensagem que vem do alto. Amém? Aquela que vai edificar. Então, você não pode ficar offline com Deus, você tem que ficar online com o Senhor. Amém? Então é importante, diz,
Então é importante nós termos cuidado. Nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, de meditar de dia e de noite. Fala de relacionamento para aprofundar a nossa vida espiritual. Devemos entender que nós precisamos ser crente raiz e que estamos plantados em uma boa terra, e cabe a cada um de nós estarmos vigiando sempre e muito atentos para que não sejamos enganados pelo inimigo que rege o sistema desse mundo. Olha só, meditar de dia e de noite na palavra, oração, relacionamento com Deus. Nós não vamos ser enganados pelo inimigo. Nós vamos ser enganados pelo vento de doutrinas. Preste uma coisa aqui. Na parábola do semeador, descreve claramente qual é o propósito do inimigo, que é tentar impedir o crescimento e frutificação dos servos de Deus. O propósito do inimigo é roubar a palavra que você recebe. Agora, se você vem aqui à noite, às vezes a pessoa chega na igreja, ai meu Deus, eu estou, sabe, eu preciso de uma palavra para me mudar a minha vida, preciso de uma palavra. Deus fala Deus, fala comigo para me saber a tua vontade, Deus. Você já sabe qual é a vontade de Deus. É bem clara a vontade de Deus para nós. Mas sabe qual é o problema? É porque nós não relacionamos tanto com Ele durante a semana, e a gente chega domingo carregado, querendo uma palavra do pastor que vem restaurar toda a nossa vida, que vem renovar a nossa vida. Sabe o que a Bíblia fala? Que nós devemos comer um pão velho de cada dia, é isso? Um pão borolento, é isso? É o pão nosso de cada dia. Cada dia precisamos escolher um pão nosso, um pão novo. Você lembra do maná? Eles tinham que escolher o maná de cada dia. Escolha, tome uma posição, uma decisão, escolha o maná de cada dia. Amém? O maná desse dia para dia. Você relacionou com Deus, você recebeu o maná, é importante. Olha só a parábola do semeador. Ele diz assim, na parábola do semeador, descreve claramente o propósito do inimigo, que é tentar impedir o seu crescimento e frutificação no reino de Deus. Para que você e eu precisamos crescer e frutificar? Qual é o propósito disso? Por que Deus quer e deseja isso? Por que tanta guerra? Por que o inimigo tenta tanto você impedir você de estar na casa de Deus? Talvez você chegou aqui hoje, alguém te convidou e você, não, tal, igreja, sabe? Igreja é sinônimo de pessoas, né? Eu pensava assim quando era lá no mundão, quando eu tiver velhinho, meu cabelo branco, agora eu já estou meio velhinho, aí eu vou para a igreja, deixa eu curtir primeiro a minha vida lá. Olha que engano. Agora olha só, em Mateus capítulo 13, versículo 18, diz assim: eu já coloquei o significado, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Então eu já estou colocando o que significa. Aqui no 19 diz assim: olha, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que significa? São pessoas que elas não têm uma profundidade, não têm raízes profundas. Elas vêm, recebem a palavra, né? Ouve a palavra, e o inimigo facilmente rouba a palavra que foi semeada. Porque lá fora você escuta uma palavra e lá fora você escuta muitas vozes. Muitas vozes.
O Senhor disse assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e de maneira alguma elas darão ouvidos à voz dos estranhos, porque são mercenários, enganadores. Olha só, no versículo 20 diz assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Uau, que palavra, gostei muito, olha, sai aqui da igreja animado. Que ela, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Olha só, a Bíblia está falando claramente que nós seremos perseguidos. Perseguição é natural. Quem é luz incomoda as trevas. Por isso, irmão, Deus te chamou, você é luz, você incomoda as trevas. Amém, meu amigo? Você incomoda as trevas. Se tem perseguição, se tem luta, se tem dificuldade, se regozija diante de Deus, porque grande é o teu galardão. Amém? Glória a Deus. É isso aí. E aí, olha só, versículo 22, né? E ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando a palavra infrutífera. Ele ouve a palavra, ele recebe. A preocupação desta vida. O que a Bíblia diz? Não andeis ansioso por coisa alguma. Sabe o segredo? Você quer ver uma coisa? Tire o seu tempo com Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Isso vai fazer diferença. Agora preste atenção. Se você diz assim: olha, a partir de amanhã, pastor, eu vou tirar 1 hora de oração. A partir de amanhã eu vou ler 30 capítulos, 20 capítulos da Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você fizer isso, você não vai conseguir fazer. Não vai. Não adianta você dizer que vai ler 30 capítulos, vai orar, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque ninguém começa uma coisa logo, você está entendendo? De quantidade. Quer ver uma coisa? Eu fui para a academia. Você já viu alguém chegar na academia, o cara te dá lá uns 50 quilos para levantar? Não. Você está entendendo? 30, 40? Não, eu fui para a academia, eu e minha esposa. Aí o cara vai me dar 2 quilos. Aí eu falei: está brincando? Eu olho assim para o lado, vejo uma mulher levantando 20 quilos. Aí eu falei: está pegando para mim. Vejo aquela mulher levantando 160 quilos. Aí eu, mas por quê? Aquela moça, ela já está há muito, talvez 1 ano na academia. Então, o que é importante, eu quero mostrar para você, o segredo é a fidelidade no pouco. Se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então, seja fiel. Eu vou orar todo dia 10 minutos. Mas de segunda a segunda, domingo a domingo, 20. Quando você ora, o Espírito Santo já vai ampliando. Se tu está com teus 10 minutos, daqui a pouco tu está orando pelo seu pastor, seu líder, pela igreja, pelo Brasil. Daqui a pouco passa 20 minutos e você nem vê. Mas seja fiel nos seus 10 minutos. Eu vou ler a Bíblia todo dia,
2 capítulos, seja fiel nos 2 capítulos todo dia, de dia e de noite, mais 2 capítulos. Lê 2 capítulos do Velho, depois 2 do Novo. Seja fiel. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você está lendo a Bíblia todinha. Irmãos, eu acabei de ler a Bíblia agora, aqui eu estava lá em casa, lá na casa do pastor Milton. Acabei de ler a Bíblia, de ler o livro todinho, os 66 livros. Glória a Deus. Você está entendendo? Se você for determinado, mas eu comecei lendo o quê? Ali 2, 3 capítulos e tudo. É importante. O que acontece é que se o teu tempo de oração 10, 20 minutos, seja fiel. Seja fiel naquele tempo. Deus está ali, Ele vai te honrar e você vai mudar a sua história. Seu casamento vai mudar. A história dos seus filhos, irmão, já vi coisas acontecer que você nem imagina. Você está entendendo? O que Deus quer? Perseverança, né? Perseverar nas orações, na comunhão, do pão, na distribuição do pão. Lá em Atos 2,42 fala sobre isso. E eles perseveravam na comunhão, nas orações. Sabe, queridos, oração é perseverança. Não, você hoje não estou sentindo. Cuidado com a tua alma. Sabe qual é o problema? A alma, o propósito da alma é agradar a carne. Sabia disso? A alma tem vontade de fazer isso, aí você vai e faz. Vigia. Você tem que vigiar. Leve uma vida de santidade. É possível levar uma vida de santidade. Guarda a sua mente, o seu coração. Vigia. Amém? Já viu alguém que fala assim: este ano eu vou emagrecer? Já estão uns 5 anos você continua com a mesma quantidade de quilos. Eu estou falando de perseverança. E é assim mesmo. Nós precisamos ser perseverantes. Agora, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Caiu em boa terra. É aquele que é raiz. Porque a semente morre. Olha só. Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. O grão de trigo precisa cair na terra e morrer, para que dê muitos frutos. Nós somos o grão de trigo. Nós precisamos morrer. Nós estamos em boa terra. Morrer para quê? Para minhas atitudes, para o meu eu, para o meu egoísmo, para a minha falta de sabedoria própria, falta de domínio próprio. Muitas vezes falta domínio próprio, atitudes. Eu sou um crente espoleta, eu sou assim mesmo, eu sou pavio curto. Pavio curto morre rápido. É pavio curto, acaba rápido. Você está entendendo? Nós temos que ser aquilo que Deus quer para nós, amém? Deus quer muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Olha uma observação. Note que na explicação da parábola, que as 3 primeiras pessoas apenas ouviram e por não absorverem a palavra, infelizmente, não deram frutos. Porém, quanto à última pessoa, ela teve cuidado de não só ouvir, mas principalmente absorver a palavra, e isso lhe proporcionou muitos frutos. Você está entendendo? Então nós devemos ser crentes ouvintes. Nós temos que praticar aquilo que ouvimos, pôr em prática.
Põe em prática a oração, irmão. Põe em prática a leitura da palavra. Eu desafio você, se tua vida não mudar, se a tua vida não mudar, não for transformada, olha, por que eu digo desafio? Porque a Bíblia é um livro espiritual. Agora tem que perseverar. Vem cansaço, vem preguiça, vem enfado, vem gente ligar toda hora, vem pessoas. Persevere na palavra, aprofunda as suas raízes, aprofunda a sua vida espiritual. Nós precisamos disso, amém ou não amém? Agora olha só, veja como o sistema descreve sobre alguém que decidiu ser enraizado na casa de Deus. Ele faz uma analogia de que isso é tão maravilhoso que nos encoraja a ter uma vida de frutificação no reino de Deus. Veja como o salmista, me perdoa ali, sistema, né? Estou com a cabeça. Veja como o salmista descreve sobre alguém que decidiu ser enraizado na casa de Deus. O salmista, olha o Salmo 92, diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Qual é o propósito então de nós estarmos alicerçados? Com propósito. Na velhice nós precisamos dar frutos. Eu fico olhando aí, irmãos, às vezes tem irmãs, estou falando daqui lá da nossa igreja de Manaus, daquele pessoal lá, está velhinha, já quer se aposentar. Sabe o que é? Está ficando cansada, que não sei o que. A Bíblia diz, você tem que crer, na velhice se darão frutos. Há uma realidade disso. Que cansado o quê? Aí eu olho ali para aqui Rio de Janeiro, vejo as escolas de samba, um monte de velhinha lá, passa a noite lá, com 10 quilos de fantasia nas costas, né? Não é verdade? Tem escola de samba aí que bota um monte de velhinha. Você está entendendo? Nós temos que ter uma expectativa que nós temos que dar frutos. Por quê? Por que você tem que dar fruto? Porque você tem uma raiz. Quem não tem raiz não tem como dar fruto. Amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia. É muito interessante observarmos o porquê o Senhor faz essa comparação da palmeira em relação a um justo. Isso é porque as palmeiras fornecem fibras, frutos, folhas, palmito, água, remédios e madeira. Também são grandes fontes de óleos vegetais, ricos em vitaminas. Deus nos chamou para darmos fruto como as palmeiras. Amém? Olha a natureza. Irmãos, olha só. A própria natureza, Deus proporcionou a natureza para dar frutos. Já pensou? Se a natureza não desse frutos através da semente, o mundo seria um deserto. Não é verdade? E assim como você nasceu e veio de uma geração de avós, tataravós e tudo, e você chegou aqui, por quê? Porque alguém deu fruto, alguém frutificou, e hoje você está aí sentado. Você é o resultado da junção de um casal que teve você, que proporcionou você nascer, viesse a esse mundo e conhecesse Jesus. Amém?
e que você também deve dar continuidade agora, como servo de Deus, a frutificar e formar uma geração cheia do poder de Deus, da graça de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos lá? Você entende o porquê da importância de todos sermos plantados na igreja local? A igreja local representa as fontes de água, onde você vem, se lava, toma banho, e se em algum momento você passar por sequidão, você continuará dando frutos. Se em algum momento você passar por sequidão, de luta, dificuldade, Deus não nos chamou para parar de dar fruto. Agora preste atenção, olha aqui que Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha, quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Amém? Temos que crer na... que foi? Pastor, minha vida, sabe, não sei, eu estou passando por uma dificuldade, sabe, pastor, quero dar um tempo, ali, quero dar um tempo nas crianças, quero dar um tempo lá na escolinha, não sei de quê, quero, na célula, quero ser unido. Então, por que você não chega diante do seu patrão e pede demissão? Você fala assim: meu patrão, sabe, eu estou 5 meses nesse trabalho, 2 anos, sabe, eu estou passando por uma luta, me dá minha demissão aí, que eu quero ir embora desse emprego. Quantos estão entendendo? A nossa tendência é falar, preste atenção no que eu quero dizer, é ir na fonte e fechar a fonte que nós bebemos. A fonte é aqui, a fonte é a casa de Deus. Amém? Você fecha a fonte e vai beber na cisterna. Você está entendendo? Não deixe. Deus está falando aqui, você está passando por sequidão, seja encorajado. Está calor, está quente, tem luta, Deus está contigo, você vai continuar dando frutos. Sabe por quê? Porque Ele é que te sustenta. Não importa o que estiver passando, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingida. Amém? É isso. Não desiste. Sabe, querido, quantas coisas já passei lá em Manaus. Olhava para um lado, olhava para o outro, e não via ninguém para me socorrer. Aí quando eu olhava para o céu, aí eu me lembrei: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Aleluia! Teu Deus não é um Deus de pá, não é um Deus de pá. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Você crê ou não crê? Eu não sei se você nessa noite, o que você está passando,
que está acontecendo com você. Mas Deus, Ele manda falar para você que Ele é o Deus do impossível. Não há nada nesse mundo. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você concorda com isso? Ele foi na casa de Marta, de Maria. Lázaro já estava 4 dias morto. Talvez você esteja com um problema e você não tem mais esperança. Marta falou: Senhor, Maria, não tem mais esperança, está em decomposição, está fedendo, não tem mais jeito, Senhor, não tem mais jeito. O que o Senhor vai fazer lá no cemitério, Senhor? Jesus foi propositalmente lá naquele cemitério e ele disse: tira a pedra. E as pessoas ficaram incrédulas, com a expectativa, e elas olharam, os judeus falaram: o que esse doido vai fazer? O que ele vai fazer? E eles tiraram a pedra. Jesus olhou para o túmulo e gritou: Lázaro! As pessoas, elas se olhavam. Mas sabe por que Jesus fez isso? Ele tinha. Se Jesus, preste atenção, se Ele era Deus, estava como homem, e Ele necessitava ter relacionamento com o Pai, Ele necessitava todo dia orar. Por que Jesus tinha que orar? Estava sempre no monte orando. Ele poderia dizer assim: não, eu sou filho de Deus, preciso ter muito oração, preciso ter. Por que ele tinha oração? Por que ele tinha contato com o Pai? Precisamos disso. Nós somos filhos de Deus também, e não tem que ter privilégio para nós, não, se nós não buscarmos ao Senhor. Nós vamos passar por lutas, e o risco é o inimigo prevalecer. Jesus, que era Jesus e que é Jesus, Ele está aqui. Amém? Ele deu exemplo como filho de Deus. Ele subiu o monte. Ele falava com o Pai. Sabe por quê? Ele tinha uma grande missão. E essa missão Ele veio entregar para você, para mim. Nós temos essa grande missão. Você sabe, Ele diz, chamou os discípulos e disse, soprou neles e deu uma missão para eles. Preste atenção. Quando ele gritou, Lázaro saiu,
Ele não queria mostrar que ele era todo poderoso. Jesus não andou fazendo mágica, demonstrando para os homens ficarem admirados. Ele veio manifestar o reino de Deus. Amém? E ele deu essa missão para nós: espalhar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus. Por isso, devemos fincar nossas raízes, devemos fincar o nosso relacionamento com Ele. Não importa se é feriado, não importa se, muitas vezes, eu estou muito cansado, mas muito cansado, mas eu tenho um compromisso com Ele. E quando você faz esse compromisso com Ele, Ele vai te honrar. Você que está precisando, pastor, eu quero receber, eu quero ter essa experiência, eu quero mais ser constante em Deus, perseverar em buscar o Senhor, em buscar a sua palavra, em ler. Eu quero sentir essas experiências, eu quero provar do sobrenatural de Deus. E você que precisa de um milagre, não sei em que área, pode ser de cura, um milagre em empresa, nos seus negócios, e deseja ver o sobrenatural de Deus. Se você crê, você sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Você crê e quer ver, sai do seu lugar. Nesse tempo está chamando o seu povo para um compromisso com Ele, para que vejam a sua glória, e assim como o Senhor tirou o povo lá do Egito, em cada uma das suas caminhadas pelo deserto, Ele vem mostrando o sobrenatural. Lá no deserto Ele te deu o maná. Lá no deserto a água fluiu. Lá no deserto o mar se abriu. Lá no deserto as muralhas caíram. Lá no deserto Ele te fez passar entre serpentes e escorpiões, e Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre será. Oh, aleluia!
essa palavra, essa verdade, amém? Sobrenatural desatável sobre a sua vida, sobre nós. Deus nos chamando um novo tempo como igreja, para uma nova fase, para uma nova estação. O tempo de frutificar muito além daquilo que a gente já viu até hoje. Então vamos nos preparar as nossas redes para pescar muitos e grandes peixes para a glória de Deus. Amém? Você pode levantar a tua mão no teu lugar agora. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti, te dê a paz e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, a sua família, tocando e vivendo o sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Aplauda aquele